Será que o ataque ao hospital ainda irá continuar? É isso que iremos descobrir no capítulo de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos ao Animania. E hoje, como vocês já sabem, temos mais um capítulo de My Hero Academia. E na moral, bora lá começar o capítulo de hoje. Pensar na segurança do hospital. Capítulo 371, junto com o Shoji. E agora a gente vê a batalha de ideais, a continuação do capítulo anterior, que eu vou deixar aqui em cima. E o Choji fala: pois é caso contrário, eu não perdoarei vocês, diga que sim. E o Snape se perguntando: se a gente pensou nisso, qual é a dele? Ai, que dor. Com isso, o Koda fala: essa é a voz do Choji. E o pessoal da revolta, que está sendo influenciado pelo Snape, fala: aquele moleque, quantas cicatrizes. E os outros falam: acordem, a gente não pode perder o objetivo em nossas mentes. E assim o Snape começa a gritar de tanta dor e fala: nem ideia. E o pessoal que estava seguindo o Snape para e pensa: hã? Como assim? Que motivação é essa? Só que o outro vilão que está ajudando o Snape naquele momento fala: me escutem, ele não quis dizer, não tem nem ideia do que penso e o que carrego. Aquele moleque maldito está tentando corromper o nosso Snape. Aquele cara que estava manipulando lá em cima do hotel é o verdadeiro vilão. Só que alguns que estavam tentando avançar começam a parar e pensar assim, junto com o Choji: como assim aquele garoto? E assim veremos que o Choji fala: Snape, esse ataque vai jogar fora 30 anos da nossa luta. E assim o Snape começa a pedir para o rapaz calar a boca, enquanto começa a surgir várias camadas. E assim vemos o pensamento do Snape antes da batalha, mostrando ao For One com ele: é sério, eu já te mostrei como se leva a rigidez corporal, também recomendo esse aqui. E Snape grita: já deu pra mim. E assim ele começa a lembrar ainda mais dos poderes que o All For One deu a ele, a Scarlet Armor. Assim você terá tanta força e defesa, além de ter um visual digno de um líder poderoso. E assim o Snape continua a falar: já não me importo mais. E assim ele lembra do antes da batalha, uma frase que o próprio Shigaraki falou: você jogava LOL, eu também jogava, só que solo. Isso uma piada que o próprio Shigaraki falou. E vemos que o Snape torna-se um monstro coberto de escamas de defesa e de ataque, que só pensa em atacar. E ele dá um ataque brutal no próprio Choji, só falando: pra frente. E assim o Koda se preocupa com seu amigo, e o outro vilão que está lá influenciando começa a falar: companheiros, nosso líder segue em frente, representa a nossa indignação e a coragem dos oprimidos. Vamos para frente, se sacrifiquem a cada gota de sangue que derramarmos hoje em prol do futuro dos mutantes. Só que o Koda começa a ficar irritado e fala: só pode estar brincando. E assim ele lembra da fala do próprio Choji antes da batalha. E o Choji começa a falar: meus pais não tinham braços como os meus. Vivíamos em uma vila cruel, onde moradores me agrediam e falavam que queriam purificar o sangue. E ele fala: Tokoyami e Koda, vocês dois não puderam achar isso porque vocês nasceram em metrópoles. Eu nasci numa vila e lá é mais comum
que eles ataquem crianças desse jeito. E seus colegas começam a ficar furiosos com aquilo, dizendo que aqueles desgraçados deviam sumir. E o próprio Midenta, escutando aquilo, começa a pensar, dizendo: nossa, eu te chamei de uma vez de povo, me desculpe, me desculpe, Choji, eu pensei, eu não queria te chamar de povo, você sabe disso. Só que o próprio Choji responde: eu entendo, Mineta, só que no meu nome de herói é Tentacle, então não tem problema. Porém, do fato de eu usar máscara não é para pensar que sou um humano, mas sim é só para esconder minhas cicatrizes que de fato passam uma certa dor em mim. E assim o Tokoyami fala: você é muito forte. E o próprio Choji responde falando: muitas coisas ruins já aconteceram comigo, mas ao invés de eu ficar remoendo tudo isso, eu prefiro me apoiar na lembrança da única vez em que eu fui grato por ter esse corpo. E seus amigos pulam em direção ao Choji, falando: a única vez, não diz uma coisa dessa. Vamos criar muitas coisas daqui pra frente. Todos nós lembramos boas. Temos que lembrar de lembranças boas e não de lembranças ruins. E ele fala: tá bem. E o Koda, escutando aquilo tudo, começa a se irritar ainda mais, lembrando das frases do seu amigo. E ele lembra a última frase que ele falou: darei continuidade aos seus esforços, e é por isso que eu farei com que viam o antes. E assim o Snape joga o próprio Choji pra cima e ele fala: eu vou me tornar o herói mais maneiro desse mundo e passar essa lembrança boa pro futuro. Eu também sofri agressões, as pessoas nos machucaram, nunca serão justificadas. E assim ele se lembra daquela raposa que o Midoriya salvou, onde ela cita uma frase que deixou marcado ele, onde fala que mutantes não poderiam entrar em vários abrigos. Me disseram isso, mas não achei que dá pra agir de outro jeito. E assim o Snape, completamente controlado pelo Alpha One, fala: eu não ligo, vamos destruir tudo. E o Choji vai pra cima, como em pensei nisso, por que estamos carregando essas feridas? Snape, lute pelo lado certo. E o vilão começa, que está lá em cima, começa a convencer todos, dizendo: esse discurso só é para agir de forma egoísta. Temos que pensar em prol da gente, mutantes. Mas só que ele não contava que o Koda estava despertando sua geek. E ele fala: não ouse rir do Choji, com vários pássaros ao lado dele, levando aquele vilão para o chão. E o Snape fala, cortando para aquela luta: que nojo. E o braço do Choji todo modificado em forma de polvo. E ele fala: eu sei, eu sou, e nada, e isso não vai mudar nada. E assim termina o capítulo 371. Nade contra a correnteza e mostre o futuro dos mutantes sem um preconceito. E mano, na moral, que capítulo foi esse, velho? Capítulo emocionante, mano. Na moral, velho, o Choji ganhou meu respeito, velho. E o Koda despertando a kick dele, velho, chamando vários passacetes aí, mano, pra cima do caba lá. É isso mesmo, vamos usar os passarinhos pra pegar geral, mano. Tem que ser assim mesmo. Então, pessoal, o que vocês acharam do capítulo de hoje? Comenta aqui embaixo se vocês acharam essa geek do Koda épica ou não. E também vamos ver se o Choji vai conseguir deter o Snape, não é isso? Então não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar, porque isso me ajuda bastante. E até a próxima semana com mais Boku no Hero. Valeu, falou, até mais e
Fui, meu patrão.